Olá! Posso viver do jeito que eu quiser e me arrepender ao final para ser salvo? Essa é mais uma pergunta que pretendemos responder nesse pequeno vídeo. E pensando na perspectiva cristã, bíblico, reformada, o que vamos ouvir para essa pergunta é um sonoro não. Isso porque a graça de Deus é o meio pelo qual nós fomos salvos. Deus nos salva pela fé. E a graça de Deus não é uma permissão para viver deliberadamente. A graça de Deus não é permissão para pecar. Ela é o poder de Deus que transforma o pecador. Logo, sendo transformado de pecador para filhos de Deus, subentende-se uma nova vida, um novo estágio, uma nova forma de viver. O apóstolo Paulo enfrentou esse tipo de objeção quando ele escreve a sua carta aos Romanos, no capítulo 6, os versículos 1 e 2, ele diz: permaneceremos nós no pecado para que a graça seja avultada ou para que a graça seja mais abundante? E ele rechaça essa ideia dizendo: de maneira nenhuma, de forma alguma. Embora a salvação seja exclusivamente pela fé, e ele discorre sobre isso, lá na Epístola aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, ele diz que a salvação é pela graça, não de obras, para que ninguém se glorie. Porém, a salvação pela graça produz frutos. A salvação pela graça produz uma vida de santidade. Paulo encerra esse pensamento com o versículo 10, dizendo que nós somos feituras dele, de Deus, criadas em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Logo, queridos, a salvação pela graça nos introduz a um viver na prática da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, não podemos viver de qualquer jeito e esperar que no final haja um arrependimento da nossa parte e seremos inclusos ou introduzidos na realidade celestial. A justificação nunca vem desacompanhada de santificação. E santificação é vida para o aqui e agora, é o viver daqueles que são salvos. Os salvos vivem em santificação. E é nessa dinâmica de vida, de comunhão, de adoração com Deus, que o salmista ora dizendo que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na sua presença. Os reformadores pensavam assim. R.C. Sproul, seguindo a linha de João Calvino, ensinava que nós somos justificados somente pela fé, mas não por uma fé que permanece sozinha, não por uma fé solitária, porque a verdadeira fé produz inevitavelmente frutos. Então, se alguém crê em Cristo Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, mas deliberadamente resolve viver pecando ou em pecado, esperando arrepender-se no final da sua vida, a sua profissão de fé deve ser contestada. A sua profissão de fé deve ser questionada. Sim, porque quem experimentou vida nova em Cristo Jesus, quem experimentou salvação, entende que a graça perdoa, a graça de Deus não apenas perdoa a culpa do pecado, a graça de Deus transforma o pecador, ela quebra o domínio do pecado para que vivamos para a glória de Deus. Uma pessoa que ama o pecado
e apenas deseja escapar do inferno ao final da sua vida, não compreendeu a beleza do Criador. Não compreendeu a beleza de Cristo Jesus, o Salvador. Então, o Evangelho não nos oferece apenas um bilhete para o céu. O Evangelho não nos dá apenas o passaporte para a eternidade. Ele nos oferece um relacionamento, união com Cristo. Viver o Evangelho é viver em plena união com Cristo. Logo, quem está unido com Cristo passa a desejar viver para Cristo. Passa a desejar viver uma vida que agrada a Cristo, o Salvador. O pastor Mark Dever diz que uma igreja saudável não mede conversão apenas por uma oração feita, mas por uma vida transformada que persevera na fé. Um viver transformado que persevera diante de Deus. Imagine comigo alguém que constrói uma linda casa, alguém que edifica o seu lar e faz um seguro para a proteção do seu imóvel e de repente resolve colocar fogo na sua própria casa. Incendiar a sua própria casa, pensando, não tem problema, eu estou coberto. O que você diria dessa pessoa? O que você pensaria dessa pessoa? Certamente enlouqueceu. Porque o seguro existe para protegê-la. O seguro existe para que ela receba uma cobertura sobre o seu imóvel e não para incentivar a incendiar o seu imóvel. O seguro protege do incêndio, mas não nos incentiva a incendiar o nosso imóvel. Da mesma forma, a graça de Deus não existe para estimular o pecado. Não existe para estimular um viver deliberadamente, segundo eu quero, segundo eu gosto, segundo o meu coração. A graça de Deus existe para nos libertar do pecado, não para promover o pecado. E talvez você possa questionar essa situação pensando no que aconteceu lá na cruz. Mas o ladrão na cruz foi salvo no último momento. O ladrão na cruz viveu dissolutamente. Sim, porque a Bíblia diz que era um malfeitor. E de um malfeitor pode-se esperar qualquer coisa. Era um ladrão, estava crucificado, sendo condenado pelos seus atos. E, no final da sua vida, recebe a promessa de vida eterna. Paraíso com Cristo Jesus. Eu quero chamar a sua atenção para duas realidades presentes nesse episódio. A primeira dela é que o ladrão não sabia que morreria naquele dia. O ladrão não sabia que aquela seria a sua hora. Ele apenas se encontrou com Jesus no último momento. Nós não sabemos o dia ou a hora que está reservada para o meu fim e para o seu fim. A segunda questão que eu gostaria que você considerasse é que ninguém sabe se terá consciência, ninguém sabe se no momento final terá a oportunidade ou a disposição para arrepender-se antes da morte. Isso foi o que se deu com o segundo ladrão, que estava ali também crucificado, na mesma circunstância, presenciou e ouviu as mesmas palavras que o outro, viu e ouviu as mesmas coisas. No entanto, ele não se arrependeu. Quem te garante que você terá consciência e disposição de arrepender-se no último momento? Então, alguém já disse que há apenas um ladrão salvo para que ninguém se desespere. O episódio do Calvário nos ensina que não há alguém
que por conta dos seus pecados esteja tão distante de Deus que não possa ser alcançado pela graça de Deus. Essa é uma das lições que nós aprendemos com a salvação daquele ladrão. Não há alguém que esteja tão imerso nos seus pecados, que não possa ser alcançado pela graça de Deus. Não há pecado ou culpa maior do que o amor de Cristo Jesus. Mas apenas um foi salvo, para que ninguém presuma que possa também ser salvo, se viver deliberadamente, se dispondo a se arrepender apenas no final. Portanto, queridos, Deus salva pecadores, mas somente pela graça. O verdadeiro arrependimento não é uma estratégia de última hora, não deve ser uma estratégia de última hora. O verdadeiro arrependimento é uma mudança no coração, que é operada pelo Espírito Santo de Deus. Não dá para você presumir que você pode viver de qualquer jeito e no final da sua vida você se arrepende e você recebe a vida eterna. Posso viver deliberadamente, uma vez que Deus é bom, Deus é amor, e no final me arrepender? Quem usa a graça como desculpa para viver pecando, demonstra não ter compreendido, demonstra não ter experimentado a verdadeira graça. Por quê? Porque quem experimenta a graça de Deus, quem experimenta o poder transformador de Cristo Jesus, tem prazer em viver em santidade e para a glória de Deus. O convite de Deus é para confiarmos em Cristo hoje, no aqui e no agora, enquanto há tempo. Essa é a recomendação, a ordem, aliás, bíblica para nós. Planejar arrepender-se no fim da vida é pura presunção. A Bíblia nunca promete uma oportunidade futura de arrependimento. Pelo contrário, a Bíblia diz: se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Quando a Bíblia fala isso, ela está dizendo que o tempo é aqui e agora. A hora de arrepender-se para a salvação é essa, é hoje. Não podemos presumir que amanhã teremos tempo, que amanhã teremos a oportunidade. Preparar-se para arrepender-se no final não é fé, não é expressão de fé, é presunção. E a Bíblia nunca promete uma oportunidade futura de arrependimento. Então, o verdadeiro cristão não pergunta quanto pecado eu posso praticar, cometer e ainda entrar no céu. O cristão não pergunta: posso viver deliberadamente e depois me arrepender e entrar no céu? Não. O cristão verdadeiro pergunta: como eu posso viver e agradar e satisfazer aquele que me amou e voluntariamente se entregou por mim? Como posso agradar ao meu Salvador? Como posso satisfazer as expectativas do coração daquele que entregou a sua própria vida por mim? Essa é a marca da graça verdadeira. Essa é a marca da graça redentora, da graça salvadora. Ela não apenas muda o destino eterno, ela muda as nossas vidas aqui e agora. E eu quero concluir dizendo para você que salvação não é algo para se viver apenas na eternidade. Essa pergunta se faz dentro de um contexto em que se desconhece, revela desconhecimento da salvação em Cristo Jesus.
Porque salvação não é algo apenas para a eternidade. Salvação é algo que Deus nos dá em Cristo Jesus para vivermos no aqui e agora. O apóstolo João escreve dizendo: quem tem filho tem a vida eterna. Jesus veio dizendo: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Logo, queridos, o tempo de arrependimento é hoje. O tempo de ser salvo é hoje. E quem é salvo vive para a glória de Deus. Quem é salvo vive em santidade, buscando aperfeiçoamento para ser segundo a imagem daquele que nos criou. Que Deus te abençoe. Grande abraço